O governo federal afirmou hoje que a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pode provocar impactos significativos no sistema financeiro brasileiro, incluindo possíveis efeitos sobre o PIX. Nós vamos ao vivo a Brasília falar sobre esse assunto com a Gabriela Veras. Já tivemos na tela. Gabriela, boa tarde a você. Quais podem ser, então, essas implicações no sistema de pagamentos, que aqui no Brasil é um sucesso, mas a gente sabe que incomoda o governo americano? Pois é, Yuri, boa tarde a você, Débora, todo mundo que está aqui na nossa companhia. Essa era uma questão que o governo brasileiro vinha acompanhando com muita atenção. Foi uma possibilidade de ser negociada e até mesmo tratada entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando eles se encontraram em Washington, por exatamente esse motivo, né, Yuri? Ser uma preocupação do governo brasileiro de impacto econômico direto aqui no país, por se tratar de uma transação que a população é muito acostumada a utilizar, e também com relação a essas medidas econômicas que poderiam facilmente impactar aqui a economia brasileira. Antes de mais nada, a gente fala que o Palácio do Planalto, que é de onde eu falo no momento, se pronunciou por meio de nota, né? Teve uma reunião mais cedo aqui no Palácio do Planalto, por volta do meio-dia, né? Uma reunião que, durante, né, esse encontro, emitiu essa nota, esse posicionamento do Palácio do Planalto, reafirmando a soberania brasileira e também ressaltando que o Brasil, o governo federal, de uma forma geral, combate as organizações criminosas como o PCC e também Comando Vermelho. Além disso, o governo também ressaltou que qualquer colaboração internacional é bem-vinda no enfrentamento às facções e que o Brasil segue disposto a construir aí soluções conjuntas benéficas aos países envolvidos. Porém, não considera admissível as medidas arbitrárias vindas do exterior que possam impactar a economia brasileira e também a soberania do nosso país. A gente traz aqui um trecho na íntegra dessa nota do Palácio do Planalto que diz o seguinte: medidas unilaterais não negociadas podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada tem a ver com o crime. Podem reduzir a capacidade de compartilhamento de informações entre as polícias, podem afetar nosso sistema financeiro e inovações nacionais como o PIX, que incomodam os interesses estrangeiros. Essa questão do PIX, como a gente vem acompanhando, já vinha sendo tratada há bastante tempo por autoridades norte-americanas, né? A gente já falou sobre isso aqui ao longo do nosso noticiário, que foi inclusive um assunto a ser tratado pelo ministro da Fazenda, por integrantes do Ministério da Fazenda, com autoridades norte-americanas. Além disso, de acordo com o governo federal, a medida adotada pelos Estados Unidos representa um possível retrocesso no combate ao crime, além de trazer riscos à população e um prejuízo econômico nacional. Então, é com relação a isso que o governo federal tem se preocupado. Desde ontem, quando os Estados Unidos classificaram PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, a gente vem monitorando as autoridades aqui brasileiras, né, Palácio do Itamaraty, o próprio Palácio do Planalto também, para saber qual que seria o posicionamento brasileiro diante desta classificação. Por enquanto, somente essa fala direta, né, direcionada, feita pelo presidente Lula hoje, e também essa nota do Palácio do Planalto que não concorda, né, que inclusive fala dos prejuízos que essa classificação feita pelo governo norte-americano pode trazer. A gente continua monitorando as movimentações e também as repercussões aqui com relação a essa classificação, e mais novidades a gente traz aqui ao longo do nosso noticiário. Volto com vocês. Muito obrigado, Gabriela Veras, pelas suas informações ao vivo de Brasília. Aqui no estúdio em São Paulo já estou com a Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Muito boa tarde, Lucinda. Porque, enfim, estamos falando dessas repercussões econômicas desta medida do governo americano. O mercado está preocupado em como essa classificação das facções criminosas brasileiras como terroristas pode afetar todo o sistema financeiro. Então, explique para a gente, Lucinda, o que está chamando a atenção de quem atua no mercado de forma lícita, correta, o quanto os capitais são globalizados, né, transnacionais hoje em dia, mas que isso pode ter algum tipo de consequência.
Oi, Yuri, boa tarde a todos. Acho que a primeira coisa para se dizer é que hoje o mercado está tendo um dia negativo, a gente viu o dólar subindo, a bolsa caindo, mas não é por causa disso, não está havendo fuga de capital, não tem investidor indo embora por causa desse assunto. Está todo mundo tentando entender, seria muito leviano dizer que não vai ter nenhum impacto, claro que vai haver, se de fato essa medida for implementada, porque no mercado, inclusive, ninguém está descartando a possibilidade até do Trump voltar atrás, porque a gente já viu isso acontecer em outras ocasiões. Então, essa é uma hipótese que os especialistas ali estão considerando, mas seja como for, se a medida for realmente implementada, se realmente o PCC e o Comando Vermelho forem classificados como terroristas, o que poderia mudar, por exemplo, o olhar de alguns investidores, alguns fundos de investimento global a respeito do país, se isso acontecer, então as empresas que hoje não estão preparadas, não têm o seu compliance, as suas regras de relacionamento com clientes, de reputação bem amarradas, essas vão sentir e vão ter que ajustar ali as suas políticas de governança. Mas a verdade é que boa parte do sistema bancário hoje está muito preparado para isso. Os bancos, eles já têm um sistema de compliance em que eles são obrigados a, por exemplo, saber se os seus clientes têm algum tipo de envolvimento com políticos, inclusive com questões a ver com terrorismo. Não existe só uma política contra a lavagem de dinheiro. O terrorismo, ele é um dos elementos que é considerado nessa política de compliance dos grandes bancos, o que é uma exigência do Banco Central. E sempre que se observa algum tipo de movimento atípico, algo que possa denotar um risco, as instituições financeiras, elas são obrigadas a avisar imediatamente o COAF. Isso vale, inclusive, para muitas fintechs, instituições de menor porte, mas que já têm o seu compliance bem ajustado, bem preparado para essa situação. Agora, claro, existe um universo de pequenas instituições financeiras, de fintechs, né, de instituições de meio de pagamento, que vão sentir bastante o baque. Essas não estão adequadas, não têm práticas de combater ali, de levantar informações de forma suficiente. Para essas, ou vai ser um custo maior, porque aí você vai ter que contratar equipe, vai ter que ter uma energia, um investimento gasto nessa adequação, ou então vão fechar as portas. E o que os especialistas estão dizendo, Yuri, é que isso pode, inclusive, trazer um efeito positivo, no sentido de que poderia depurar um pouco o mercado e tirar aqueles que não estão preparados e que, eventualmente, tenham mesmo práticas não tão lícitas, não tão corretas. Outros setores que são bastante afetados e são muito vulneráveis, na verdade, a essa questão de crime organizado, de terrorismo, por exemplo, é o setor de combustíveis ou o setor de medicamentos, onde tem muito roubo de carga, muita falsificação. Essas empresas também vão ter que se mobilizar e se organizar de forma a aprimorar, né, o seu compliance. Então, tornar suas regras muito mais firmes, muito mais seguras, um pouco parecido com o que já se faz no sistema financeiro, porque nessa nova abordagem aí, essa nova exigência dos Estados Unidos, essa classificação que o governo americano está fazendo, não basta a empresa ou a instituição financeira não estar envolvida com terrorismo, ela não pode ter relacionamentos com clientes, com fornecedores que tenham algum tipo de conexão aí com o crime organizado. Então, esse esforço para entender quem são os seus clientes, os seus fornecedores, isso vai ter que ser feito também por esses outros setores. Agora, um outro aspecto, só para concluir, Yuri, é que existe também uma preocupação a respeito da capacidade dessas empresas em tomarem dinheiro emprestado no exterior, de fazerem captações externas. Será que o custo para o Brasil, para empresas brasileiras, aumentaria, dado que a gente estaria aí tendo o nosso nome vinculado ao terrorismo? A leitura dos especialistas é de que isso não aconteceu no México, por exemplo, onde também o governo americano tomou uma medida parecida. O custo de captação do México não se alterou ao longo do tempo a despeito dessa medida. As empresas mexicanas conseguem captar recursos a custos competitivos, equivalentes a de outros países emergentes. Então, não se vê, pelo menos não neste momento, esse risco, essa preocupação. Agora, é claro, tudo muito cedo, todo mundo olhando. O que eu ouvi de muitos escritórios de advocacia, que as empresas estão realmente buscando informação, se preparando e, aliás,
Aliás, esses escritórios de advocacia já vêm fazendo esses alertas há bastante tempo. Essa já era uma bola cantada há algum tempo de que talvez o governo americano partisse aí para essa iniciativa. Então, a hora é de ajustar ali as regras, de olhar para dentro de casa e realmente fazer o que for melhor. E, em última análise, talvez o mercado internacional acabe olhando para o Brasil como um lugar onde, de fato, as empresas estão um pouco mais afinadas, né, com as suas regras um pouco mais alinhadas diante desse desafio que se coloca. Lucinda Pinto, Débora aqui de Brasília falando contigo, sempre bom te ouvir aqui no 360. E sabe, Yuri e Lucinda, eu estava conversando com pessoas da pré-campanha de Flávio Bolsonaro e alertando, olha, será que não vai ter um risco para o sistema financeiro brasileiro? E aí me disseram o seguinte, já não é sem tempo que essas fintechs, os bancos precisam se adequar e selecionar os clientes, porque há muito tempo que essas instituições ficam lavando dinheiro aí para traficante, etc, etc. Então, quer dizer, aí eu falei, mas isso não vai tirar voto da Faria Lima para Flávia? Aí perguntaram, aí me devolveram a pergunta, quantos votos tem a Faria Lima? Votos eu não sei, mas reais eu sei que tem bastante. Obrigada, Lucinda Pinto, sempre um prazer. Yuri, sobre esse assunto, vamos chamar então o Pedro Venceslau, porque Pedro vai chegar aqui com a gente. Muito boa tarde para você. É possível falar em prejuízo às exportações brasileiras a partir dessa classificação das facções criminosas como terroristas pelo governo dos Estados Unidos? Olha, eu conversei com alguns representantes de setores, eles temem uma questão basicamente relacionada à logística, é algo bastante importante. Por quê? Porque um dos fatores de competitividade das exportações brasileiras é a rapidez no embarque e no desembarque dos produtos nos portos espalhados pelo mundo. E nesse caso, o que pode acontecer? Eles explicam que com essa decisão de colocar o Brasil na lista de países que têm organizações terroristas, isso exige o maior rigor alfandegário para as exportações que chegam do mundo inteiro, importações e exportações. Portanto, quando chegar qualquer navio brasileiro em portos dos Estados Unidos, esses navios vão ser inspecionados de uma maneira muito mais rigorosa, como se eles estivessem numa lista de fichas sujas. E isso pode atrasar demais a chegada dos produtos brasileiros e deixar os navios no fim da fila. Diante dessa decisão do governo norte-americano, na Europa podem acabar seguindo o mesmo exemplo, que tornaria a vida muito mais difícil dos exportadores brasileiros. No que se refere ao mercado financeiro, ainda há uma controvérsia, ainda há divisão de opiniões, as pessoas estão tentando entender. Mas uma fonte minha ligada ao mercado financeiro disse o seguinte, que os fundos de investimento estrangeiros não podem, em tese, aplicar em países que sejam associados ao terrorismo. E, portanto, isso pode prejudicar o Brasil na hora de receber esses investimentos. O Pedro, além disso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre essa decisão. E o que ele diz, quais são as preocupações do vice-presidente da República? O vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com a imprensa hoje, depois de sair de um evento em Caraguatatuba, aqui no litoral de São Paulo. E ele geralmente vocaliza o que muitos empresários de vários setores dizem, afinal ele era ministro do Desenvolvimento e Comércio. O Geraldo Alckmin disse, portanto, depois desse evento, que pode haver consequências no sistema financeiro e na economia em função dessa decisão de Donald Trump. Diz que a economia, aliás, pode ser prejudicada. Ele até subiu bastante o tom, fugindo um pouco do seu estilo sempre conciliador, chamando essa decisão de Donald Trump, que foi tomada após a viagem de Flávio Bolsonaro, como um factoide e uma cortina de fumaça para encobrir o caso Master e mudar de assunto na opinião pública nesse momento. Muito bem, obrigada. Por enquanto, Pedro Venceslau. Então, já que a gente está falando de Geraldo Alckmin, o vice-presidente também afirmou hoje, Yuri, que a decisão dos Estados Unidos em classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas é uma tentativa, abre aspas, do clã Bolsonaro de desviar a atenção do escândalo do Banco Master. Vamos ouvir. O que eu lamento nesse episódio aí que você se referiu é que infelizmente, membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. Então, para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos
aí ficam gerando factoides, aí, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação. Pensam mais em si do que no país, porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia, não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia.